Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo de forma resumida sobre a história da Assembleia de Deus, a primeira igreja pentecostal no Brasil. Nessa série de vídeos eu venho falando sobre personagens e igrejas históricas e antigas que fazem parte da história da igreja como um todo, né? E essa é uma das principais igrejas pentecostais do Brasil e também reconhecidas no mundo todo. Então você vai conhecer um pouco dessa história, um resumo breve, dessa que é uma das maiores igrejas pentecostais e praticamente a primeira igreja pentecostal no mundo, no Brasil e no mundo. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Eles traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo com a glossolalia, que é a palavra no grego para línguas humanas. O falar em línguas espirituais ou estranhas, né, que são línguas que são estranhas para quem ouve, né, diferentes ou então não conhecidas, como a evidência inicial da manifestação para os adeptos do movimento. A manifestação do fenômeno já vinha ocorrendo em várias reuniões de oração nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naquelas que eram conduzidas por Charles Fox Parham. Eu já fiz um vídeo sobre ele, se você não viu, assista. Mas teve seu apogeu inicial através de um de seus principais discípulos, um pastor leigo negro chamado William Joseph Seymour, de quem eu também já fiz um vídeo, você pode ver aqui nessa minha série sobre a história da igreja, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. A nova doutrina trouxe muita divergência. Enquanto um grupo aderiu, outro rejeitou. Assim, em duas assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram desligados e em 18 de junho de 1911, juntamente com os missionários estrangeiros, fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão de Fé Apostólica. Esse era o nome inicial da Assembleia de Deus antigamente, né? Na sua origem era esse nome aqui, Missão de Fé Apostólica, que já era empregado pelo movimento de Los Angeles, mas sem qualquer vínculo administrativo com William Joseph Seymour. Então eles só pegaram o nome que já era usado lá nos Estados Unidos e colocaram aqui no Brasil. A partir de então, passaram a reunir-se na casa de Serena de Albuquerque. Mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão de Gunnar Wingren, passou a chamar-se Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 1914, em Hot Springs, Arkansas, mas outra vez sem qualquer ligação institucional entre ambas as igrejas. Então, eles só pegaram o mesmo nome de novo, como é o nome desse movimento, né, pentecostal. Então, eles pegaram o mesmo nome que estava sendo dito lá, que era a Assembleia de Deus, e também colocaram para cá, mas sem nenhum vínculo institucional. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançou o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Chegaram ao Sudeste pelos idos de 1922, através de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação, aonde quer que chegassem. Nesse ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunnar Wingren de Belém, em 1924, para a então capital da República. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão de Paulo Leivas Macalão, filho de um general, através de um folheto evangelístico. Foi ele o precursor do assim conhecido Ministério de Madureira, como veremos adiante. A influência sueca teve forte peso na formação assembleiana brasileira, em razão da nacionalidade de seus fundadores e graças à Igreja Pentecostal Escandinava, principalmente à Igreja Filadélfia de Estocolmo, que é na Suécia, né? Que além de ter assumido nos anos seguintes o sustento de Gunnar Wingren e Daniel Berg, enviou outros missionários para dar suporte aos novos membros em seu papel de fazer crescer a nova igreja. Desde 1930, quando se realizou um concílio da igreja na cidade natal, a Assembleia de Deus no Brasil passou a ser
a ter autonomia interna, sendo administradas exclusivamente pelos pastores residentes no Brasil, sem contudo perder os vínculos fraternais com a Igreja na Suécia. A partir de 1936, a Igreja passou a ter maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos através dos missionários enviados ao país, os quais se envolveram de forma mais direta com a estruturação teológica da denominação. No estado de São Paulo, a Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Fundada em 5 de maio de 1924 por Vicente Lameira e sua esposa Hermínia Lameira, Manuel Garcês e sua esposa, todos vindos da cidade do Recife, Pernambuco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, teve início com os trabalhos de evangelização no bairro da Ponta da Praia. Dias depois, aportaram em Santos, vindos da cidade de Vitória, Espírito Santo, os grandes pioneiros do Evangelho no Brasil, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deram sequência aos trabalhos de evangelização nesta cidade. Organizaram e fundaram efetivamente a Igreja em Santos, sendo esta a pioneira das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e se tornando os seus primeiros pastores. No dia 4 de setembro de 1934, já sob a presidência do pastor Clímaco Bueno Asa, baseado nos dispostos do artigo 141, parágrafo 7 a 11 da Constituição Federal, a Igreja ganhou personalidade jurídica ao registrar o seu primeiro estatuto, passando a funcionar com a denominação da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Com a sua sede própria, a rua Dr. Manuel Tourinho, 351/355, no Macuco, em Santos, São Paulo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, é uma entidade religiosa filantrópica de direito privado e sem fins lucrativos, que, por ser a primeira do Estado, tornou-se conhecida como a pioneira do Estado de São Paulo. Presidência. Como presidentes e sucessores, a igreja teve ainda os seguintes pastores: pastor Geraldo Machado, pastor Luiz Gonzaga, pastor Simon Ludgren, pastor Bruno Skolimowski e pastor João Alves Corrêa, que no mês de fevereiro de 1962 assumiu a direção e a presidência da igreja em substituição ao pastor Bruno Skolimowski, permanecendo à frente até o dia 2 de janeiro de 1993, quando então assumiu a atual presidência o pastor Paulo Alves Corrêa. Com uma visão de dinamismo, determinação e espírito empreendedor, o pastor-presidente Paulo Alves Corrêa tem trazido grande avanço e progresso à Igreja do Ministério em Santos. Quando assumiu em 1993, eram 52 congregações. Atualmente, em 2009, somente nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, somam-se 168 igrejas. O Ministério Santos possui 80 mil membros, que podem ser encontrados nas seguintes regiões: Estado de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do Ribeira, Planalto e Interior. Outros estados: Mato Grosso, Sul de Minas Gerais, Goiás e Ceará. Outros países: Portugal, Inglaterra, Espanha, Paraguai, Argentina, Peru, Chile e no continente africano. Organização internacional. As Assembleias de Deus brasileiras estão organizadas em forma de árvore, na qual cada ministério é constituído pela igreja sede com suas respectivas filiadas, congregações e pontos de pregação, subcongregações. O sistema de administração é um misto entre o sistema episcopal e o sistema congregacional. Se você não conhece o sistema de governo de cada igreja, é congregacional, episcopal, presbiteriano ou de outros tipos, eu tenho um vídeo também nessa série sobre a história da igreja em que eu explico as formas de governo de cada igreja. Volta na leitura. Por meio do qual os assuntos são previamente tratados pelo ministério, com forte influência da liderança pastoral, e depois são levados às assembleias para serem referendados apenas. Os pastores das Assembleias de Deus podem estar ligados ou não às convenções estaduais, e estas se vinculam a uma convenção de âmbito nacional. Particularmente na América do Sul, hoje existem muitas Assembleias de Deus autônomas e independentes. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, possui sede em Brasília, Distrito Federal. Esta se considera o tronco da denominação por ser a entidade que, desde o princípio, deu corpo organizacional à Igreja. A CGADB hoje conta com cerca de 3,5 milhões de membros em todo o Brasil, dados do ISER, e centenas de missionários espalhados pelo mundo. A CGADB é proprietária da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, com sede no Rio de Janeiro, que
atende parcela significativa da comunidade evangélica brasileira. A CGADB também pertence à Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia, FAECAD, sediada no mesmo estado, e que oferece os seguintes cursos em nível superior: Administração, Comércio Exterior, Marketing, Teologia e Direito. A CGADB é constituída por várias convenções estaduais e regionais, além de vários ministérios. Alguns ministérios cresceram de tal forma que tornaram-se denominações de fato, com suas congregações sobrepondo as áreas de abrangência das convenções regionais. Dentre os grandes ministérios, se destaca o Ministério de Belém, que possui cerca de 2.200 igrejas concentradas no Centro-Sul e com sede no bairro de Belém, na capital paulista, sendo atualmente, em 2008, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sucedeu o pastor Cícero Canuto de Lima, que também preside a CGADB. Na área política, alguns deputados federais são membros das Assembleias de Deus e a representam institucionalmente junto aos poderes públicos nos assuntos de interesse da denominação, supervisionados pelo Conselho Político Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, com sede em Brasília, Distrito Federal, que coordena todo o processo político da CGADB. Além disso, há também deputados estaduais e até prefeitos e vereadores, todos sob a chancela de igrejas ligadas à CGADB. Desde a década de 1980, por razões administrativas, notadamente em virtude do falecimento do pastor Paulo Leivas Macalão e de sua esposa, missionária Zélia, a Assembleia de Deus Brasileira tem passado por várias cisões que deram origem a diversas convenções e ministérios, com administração autônoma em várias regiões do país. O mais expressivo dos ministérios independentes é o Ministério de Madureira, cuja igreja já existia desde os idos de 1930, fundada pelo já mencionado pastor Paulo Leivas Macalão, e que em 1958 serviu de base para a estruturação nacional do ministério por ele presidido, até a sua morte no final de 1982. Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira. À medida que os anos se passavam, os pastores do Ministério de Madureira, assim conhecido por ter sua sede no bairro de mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro, sob a presidência vitalícia do pastor, hoje bispo, Manuel Ferreira, se distanciavam das normas administrativas da CGADB. Segundo a liderança da época, que por isso mesmo realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em Salvador, Bahia, em setembro de 1989, onde esses pastores foram suspensos até que aceitassem as decisões aprovadas. Por não concordarem com as exigências que lhes eram feitas, foram excluídos pela diretoria da CGADB. Desta forma, tornou-se completamente independente da CGADB, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Ministério de Madureira, CONAMAD, que tem no campo do Brás, na capital paulista, a sua maior expressividade, que por anos foi presidida pelo pastor Lupécio Verginiano e hoje está sob as ordens do pastor Samuel Cássio Ferreira, bacharel em Direito. Possuía em 2005 cerca de 2 milhões de membros no Brasil e exterior. O Ministério Madureira também tem uma filial de destaque na cidade de Goiânia, chamada Assembleia de Deus Campo da Fama, presidida pelo pastor Abigail Carlos de Almeida, vice-presidente da CONAMAD. Portugal. Em Portugal, a história dessa denominação pentecostal é contada a partir dos anos de 1913. Foram os missionários portugueses emigrados do Brasil, José Plácido da Costa, 1913, e José de Matos Caravela, 1921, que deram início às ações que resultaram na fundação das Assembleias de Deus em Portugal. A primeira igreja Assembleia de Deus em Portugal foi fundada na cidade de Portimão, em 1924, pelo missionário José de Matos, também responsável pela fundação das igrejas do Algarve, de Santarém e Alcanhões. A partir desse ano, com a ajuda de missionários suecos e o esforço de obreiros portugueses, foram estabelecidas diversas outras igrejas em várias cidades, como Porto, em 1930, com a intervenção do missionário sueco Daniel Berg, Évora, em 1932, pela ação da evangelista Isabel Guerreiro, e Lisboa, em 1934, com a ajuda do missionário Jack Redstead. Da ação missionária das Assembleias de Deus em Portugal, deu-se a expansão da igreja aos territórios ultramarinos, a exemplo de Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste, os quais posteriormente tornaram-se nações independentes,
mas mantiveram suas igrejas Assembleias de Deus nacionais em fraterna relação com as co-irmãs portuguesas. Em Portugal, o ramo principal é a Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, com quase 400 igrejas, a maior denominação protestante no país. Além da CADP, existem outras denominações organizadas em Portugal, originárias de imigrantes brasileiros ou cismas da CADP, que adotam o mesmo nome, como a Assembleia de Deus Missionária, Assembleia de Deus Universal, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, 60 igrejas com 450 congregações, Igreja de Nova Vida, Assembleia de Deus da Amadora, Centro Pentecostal Europeu das Assembleias de Deus, CPEAD, 75 locais de culto, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Missão, Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas e Casa de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presentes em pelo menos 5 conselhos de Federação Portuguesa até a presente data, e a Igreja de Deus, Ministério de Buarcos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, surgiram várias congregações pentecostais independentes desde o avivamento da Rua Azusa, em 1906. Buscando unidade e comunhão entre si, trabalho missionário e organização legal, alguns líderes convocaram uma convenção em Hot Springs, Arkansas, em 1914. Como resultado, houve a adesão de 500 ministros e a criação do General Council of the Assemblies of God, Conselho Geral das Assembleias de Deus, mais tarde sediada em Springfield, Missouri. Essa igreja possui hoje cerca de 2 milhões de membros e envia missionários a vários países do mundo. John Ashcroft, procurador-geral dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de George W. Bush, é membro dessa denominação. As Assembleias de Deus apresentam algumas diferenças de suas co-irmãs brasileiras no tocante à administração. Não existe o sistema de ministérios, cada igreja local é autônoma e não é subordinada a nenhuma outra, mas voluntariamente agrupam-se em presbitérios regionais, onde há igualdade entre todos e contam com a participação de representantes leigos. A congregação local entrevista o contrato e contrata o pastor, que é examinado e ordenado pelo Concílio Geral. Referente aos costumes, as Assembleias de Deus são integradas à sociedade americana, permitindo, por exemplo, que suas mulheres cortem o cabelo e usem calças compridas, que é uma das características das igrejas brasileiras, é o costume, né? As igrejas mais antigas e históricas, que está ligada à raiz do nascimento da Assembleia de Deus no Brasil, que tem os costumes como tradição. E já as igrejas Assembleia de Deus nos Estados Unidos não tem isso. E algumas também, as igrejas mais modernas, assembleianas independentes e autônomas aqui no Brasil também não tem mais o costume. Reino Unido e Irlanda. Organizada em 1924, a Assembleia de Deus em Great Britain, em Ireland, cresceu sob a influência do pastor Donald Green. Reúne hoje cerca de 600 igrejas locais e possui uma rede de missionários atualmente em vários continentes. Uma característica da AGGBI é a prática da Santa Ceia semanalmente. Existem ainda Assembleias de Deus compostas por imigrantes caribenhos e brasileiros, cujas igrejas não possuem relação com a AGGBI. Doutrina. Vamos ver aqui um pouco sobre as doutrinas fundamentais da Assembleia de Deus, né? Aqui mais voltada para a nossa região aqui no Brasil. Santa Ceia. De acordo com o credo das Assembleias de Deus, entre as verdades fundamentais da denominação estão a crença num só Deus eterno subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, considerada a única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Na concepção virginal de Jesus Cristo, na sua morte vicária e expiatória, ressurreição corporal e ascensão para o céu. No pecado que distancia o homem de Deus, condição que só pode ser restaurada através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Arrebatamento dos membros da igreja para a Nova Jerusalém, em breve, com a volta de Cristo. Na necessidade de um novo nascimento pela fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para que o homem se torne digno do reino dos céus. A denominação pratica o batismo nas águas por imersão, que é quando você afunda o corpo todo da pessoa, né? Imersão do corpo inteiro, uma só vez, em pessoas a partir de 12 anos, em nome da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A celebração sistemática e continuada da Santa Ceia e o recebimento do batismo do Espírito Santo, que é
para eles é a evidência em línguas, né? A pessoa falar em línguas, geralmente com a evidência inicial do falar em outras línguas, como eu acabei de falar, seguido de outros dons do Espírito Santo. A exemplo da maioria dos cristãos, os assembleanos aguardam a segunda vinda pré-milenial de Cristo, ou seja, antes do milênio, em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. E a segunda, visível e corporal, com a igreja glorificada, para reinar sobre o mundo por 1000 anos, sendo, portanto, dispensacionalista. Então a Igreja Assembleia de Deus aderiu ao modelo pré-milênio, ou seja, antes do milênio Jesus Cristo volta, antes de fundar o milênio, e ela também é dispensacionalista, ela acredita na distinção entre Igreja e Israel. Então Deus trabalha com esses dois povos distintos, trata com esses dois povos distintos. Ainda nesse corolário de fé, os assembleanos esperam comparecer perante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa do cristianismo, seguindo-se uma vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tormento para os infiéis. Os assembleanos, em regra, são contra o aborto voluntário e o divórcio, a não ser por causa de adultério. Liturgia, pregação. Os cultos das Assembleias de Deus se caracterizam por orações, cânticos, hinos evangélicos, clássicos e contemporâneos, testemunhos e pregações, onde muitas vezes ocorrem manifestações dos dons espirituais, principalmente de línguas, né? Como, por exemplo, profecias e línguas espirituais, ou chamadas estranhas. Né? Possui dias e horários específicos para cultos, sendo o principal deles no domingo por volta das 18 ou 19 horas, e o de ensinamento bíblico, a escola bíblica dominical, com divisão de classes por idade, por volta das 9 horas. Os cultos têm duração média de 2 horas, sendo divididos em oração inicial, normalmente um pastor ou outro obreiro faz uma oração a Deus. Cânticos iniciais, utilizando-se a harpa cristã, um livreto de hinos evangélicos clássicos, canta-se em média 3 hinos e em alguns ministérios hinos congregacionais. Leitura bíblica ou palavra introdutória. Neste momento, a leitura do trecho bíblico é inspirada pelo Espírito Santo, na qual o culto será direcionado como um todo, com fulcro nesse trecho. Oportunidades de cânticos por grupos de jovens, crianças, senhoras, adolescentes, corais, grupos e ministérios de louvor. Oportunidade de testemunhos por membros. Momento no qual os membros contam o que Deus mudou em suas vidas e vem fazendo, atualmente por eles. Pregação, na qual um pastor, um membro da igreja local, ou um pregador ou pastor convidado fará a pregação, sermão, explicando a passagem bíblica. Apelo. Convite aos que não são evangélicos a aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. Cântico de encerramento e ou avisos sobre as próximas reuniões. Oração final. Bênçãos apostólica, somente dado pelo pastor, presbítero ou evangelista. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso eterno Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Observação: nem todas as Assembleias de Deus seguem esta liturgia. Críticas. A Assembleia de Deus sofre críticas tanto por parte de outras denominações religiosas quanto por setores não religiosos da sociedade civil. O rápido crescimento da Igreja tem estimulado diversas produções intelectuais de pesquisadores dos fenômenos sociológicos e antropológicos contemporâneos, ao mesmo tempo que já gerou apaixonadas controvérsias e discussões no campo puramente ideológico. O fenômeno do rápido e atípico enriquecimento econômico dos líderes de algumas das principais denominações é alvo de críticas da sociedade, uma vez que a prática religiosa é isenta da taxação fiscal no Brasil e facilmente pode se transformar em instrumento de crimes fiscais como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre muitos outros crimes. Além do mais, há a grande crítica pelo grande apelo por doações, muitas vezes desproporcionais ao intuito propalado pela Igreja. Apesar de sofrer perseguições e críticas por vários setores da sociedade, não há evidência nem provas de que em qualquer igreja Assembleia de Deus no Brasil tenham ocorrido crimes fiscais ou lavagem de dinheiro. Da mesma forma, nenhuma igreja Assembleia de Deus responde a processos judiciais por quaisquer tipos de crimes financeiros. Por outro lado, raramente a mídia nacional divulga as inúmeras ações de cunho social realizadas pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil. É uma das entidades do Brasil que mais investem no social. Mantém escolas, creches, serviços permanentes de distribuição de alimentos e famílias carentes, recuperação de dependentes e de entorpecentes, defende a manutenção da família como núcleo da sociedade.
É importante observar que a Assembleia de Deus, como representante do pentecostalismo clássico, é adversa aos métodos de arrecadação de ofertas feitos por neopentecostais. Mais à frente eu vou falar sobre as igrejas neopentecostais, vocês vão entender a diferença de pentecostal para neopentecostal. Portanto, enfatiza as bênçãos espirituais e mormente a transformação do caráter humano, pelo poder da palavra de Deus, Jesus Cristo. Novos conceitos a respeito de usos e costumes. As Assembleias de Deus do Gama, Oeste, Brasília, um exemplo de uma Assembleia de Deus renovada. Algumas igrejas da Assembleia de Deus vêm experimentando recentemente grandes mudanças comportamentais concernentes a usos e costumes. A Assembleia de Deus, há algum tempo, tinha o hábito de inserir doutrina de usos e costumes, por meio dos quais restringia mais a liberdade das mulheres em questões de vestimenta, cabelo e maquiagem, mas também dos homens. Os homens também tinham restrições. A igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelos, por exemplo, era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras por parte das igrejas locais tratava-se mais de uma questão de costume do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. Em particular, algumas dessas igrejas levemente aceitam o uso de determinadas peças do vestuário feminino, consentindo que as mulheres usem calças compridas, decentes, decotes um pouco alongados ou mangas um pouco mais curtas, permitindo ainda o uso de algumas joias, tais como brincos, cordões, maquiagens e coloração dos cabelos, desde que mantido em um razoável padrão de pudor. Praias, cinema e teatro já não são terminantemente proibidas, desde que se desfrute com moderação crescente, conscientes que de tudo Deus pedirá contas. Quanto aos homens, diminuem as restrições ao uso de barba ou cabelos mais alongados, bem como bermudas e lazer, substituindo-se o rigor da proibição pela recomendação de uma boa imagem pessoal ante a sociedade, nos padrões exigidos por algumas organizações corporativas. De igual modo, tendem a desaparecer do cenário assembleano as folclóricas proibições ao uso da televisão e do rádio, enquanto algumas igrejas passam a orientar seus adeptos a lerem bons livros e fazerem uso adequado da internet, numa clara demonstração de que as posições radicais do passado estão sendo substituídas pelo respeito à liberdade de seus membros usufruírem dos benefícios que a tecnologia põe à disposição da sociedade contemporânea. Vale lembrar que a maioria das igrejas da Assembleia de Deus ainda possuem costumes e algumas ainda chegam a ser de maneira radical. Então ainda tem aquelas que preservam esses costumes antigos e tem aquelas que já vêm pouco a pouco se desfazem de alguns. Então, pessoal, está aqui a fonte das informações desse vídeo, várias fontes, e você pode entender muito mais sobre a história da Assembleia de Deus, conhecer mais dela, sobre os principais personagens como Daniel Berg e Gunnar Wingre, e sobre outras pessoas, e como ela está atualmente. Você pode ver isso em vários livros, artigos, sites, escritos, fica à vontade. Meu intuito é sempre fazer a pessoa também procurar as informações por conta própria. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tentei colocar da forma mais rica, de forma resumida, tudo concernente à fundação da Assembleia de Deus no Brasil, um pouco sobre ela espalhada pelo mundo e sobre os principais personagens. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você é assembleano, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe o seu comentário também nesse vídeo para saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.